O tema hoje é o Manual do Proprietário. Hoje a gente vai conversar sobre isso, Manual do Proprietário. Passa para mim João 14, 26. Então a gente começou falando, mais aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará em todas as coisas. E ali a gente gastou tempos e tempos, se você não assistiu, vai no YouTube, tá bem legal essa série, tá bem didática, tá bem dinâmica. O Espírito Santo ensinando literalmente, a gente tem autoridade, ensinando a orar, ensinando sobre o tempo, ensinando como ouvir a voz dele, como a gente ser sensível. E aí a gente vai pular hoje para a segunda parte do versículo. E vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Sabe, o Espírito Santo é o cara. Lembrar de tudo quanto Jesus falou. Eu, particularmente, não consigo, às vezes, eu sou muito bom de fisionomia, muito. Se eu tiver a primeira vez hoje, provavelmente daqui a 10 anos eu vou lembrar, mas lembrar nome comigo é complicado. Acho que vocês já perceberam, né? Eu estou numa rodinha conversando, eu esqueço o nome de alguém que a pessoa acabou de me falar, ou está vindo na igreja já comigo há 1, 2 anos, eu esqueço, eu chamo do quê? Varão, varoa. Aí a minha mulher fala assim, esqueceu o nome, né? Na frente dos outros. Esqueceu o nome, né? Varão, varoa, né? Quando eu falar isso, não é porque eu não te amo, é porque eu esqueci teu nome. Mas eu sei quem você é. Eu sei quem você é. Sei quem você é. Por exemplo, eu olho para alguns aqui, eu já esqueci o nome. Eu olho, eu quero falar assim, às vezes no culto, citar a pessoa. Eu falei, vai dar ruim, não é o nome da pessoa. Eu não vou falar o nome. Aí eu mudo. Eu falei, varão, varoa, é contigo aí. Então o Espírito Santo, ele nos lembrará de todas as coisas, daquilo que Jesus falou. E o que Jesus falou? Jesus falou a palavra, ele mesmo é a palavra, ele vos lembrará da palavra. O Espírito Santo, ele vos lembrará aquilo que Jesus falou, ou seja, do manual do proprietário. Grava isso. O Espírito Santo de Deus, ele vai te lembrar do manual do proprietário. Deus, quando criou você, Deus, quando criou a mim, Deus, quando mandou Jesus, Deus, quando mandou o Espírito Santo, ele criou algo para a gente não ficar perdido, que foi a palavra de Deus. Registrou isso, colocou ela bonitinho, 66 livros, está aqui, ó, bonitinho. Isso se chama o manual do proprietário. Se você olhar aqui, e se você entender sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, você vai ver que é exatamente o que ele é. Está escrito aqui, é o manual. É o manual do proprietário, para que você e eu não vivamos nem além, nem aquém daquilo que a palavra traz, mas de uma maneira equilibrada e eficiente. Eficiente. Sabe, eu comparo isso como um cara que fez um forno. Um forno. Quando ele fez um forno, um micro-ondas, a gente compra, leva para casa, a gente não pega o manual. Não pega, a gente já sabe, a gente vai olhar no YouTube, a gente sabe já o que fazer. E a gente somente instala, pede o conselho a um vizinho, pede um conselho A, B ou C, mas a gente não olha o manual. O manual é muito chato, são as letrinhas chatas, não é para que eu vou ler o manual? O manual eu já vou no domingo e alguém vai falar o manual para mim. E aí eu não consigo entender que dentro daquele manual que foi preparado o forno, que foi preparado o micro-ondas, está a melhor parte. Porque daquele manual não vai constar aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu ouvi alguém falando, aquilo que alguém fez algum dia. Mas dentro daquele manual que está ali, vai constar todas as regras, o melhor funcionamento do produto. Está pegando aí? Do melhor funcionamento do produto, para que você não queime e nem muito menos haja aquém daquilo que o forno disse. Você só está aquecendo a 200 graus. Você pode chegar a 400. E por você não ler o manual, você não entender o manual, você não sabe que aquele forno chega a 400 e você poderia estar bombando, mas você passa uma vida vivendo 200, 180 graus. O forno está dizendo, ei, coloca aqui, ó, frango assado, domingão hoje com maionese, e aí você só consegue botar batata. E você vive uma vida diante de batatas, quando o Espírito Santo está falando, ei, eu tenho 400, 500, 600 graus, mas você precisa entender o manual do proprietário. Você precisa entender o manual do proprietário. E é isso que o Espírito Santo quer te lembrar, sobre o manual do proprietário. E não adianta, ele não vai conseguir te lembrar de algo que você nunca leu. Ele não vai conseguir te lembrar de algo que você nunca leu. No dia da aflição, no dia do problema, o Espírito Santo vai te trazer a memória. No dia da doença, no dia da dificuldade, no dia do desemprego, no dia da falta de dinheiro, o Espírito Santo, ele vai te lembrar do manual, vai te dizer, lembra na minha palavra. Lembra? Confessa, fale. Está lá, está no manual, está escrito. Está escrito, está válido.
e vai ser cumprido. E a primeira coisa que o manual ele faz você e eu lembrarmos daquilo que Jesus falou. É a primeira característica daquilo que Jesus... Eu separei 5 características, tem muito mais, mas eu separei 5, que é a base daquilo que Jesus falou. E a primeira coisa é: você já tem a vida eterna. Você já tem a vida eterna. Você já tem a vida eterna. Cara, se eu fosse você, quando você recebesse essa palavra, no máximo, abrir um sorriso para mim. Eu vou falar de novo. Um sorriso. Eu sei que você é curitibana. Carioca já está todo largo assim ainda. Né? Carioca aqui, ó. Parece Valéria. Eu falei: Valéria, você nasceu em Curitiba mesmo? Eu falei: nasci. Eu falei: não é possível. Não é possível. Cara, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês já têm a vida eterna. Você sabe por quê? Você vai falar: Rafael, não, eu sei, quando eu for para o céu, eu vou ter a vida eterna e tudo mais. Não, não, você já tem a vida eterna. Olha o que está escrito lá, João, passa para mim, ó, João 5,24. Na verdade vos digo, de quem ouve a minha palavra e crê, não é só ouvir, é ouvir e absorver, crer. É um processo. Ouvir até qualquer um ouve. Até meu pai, que tem 5% de audição, ele ouve. Ele ouve. Ouvir a palavra qualquer um ouve. Atores, atrizes, é ouvir e entender aquilo que você está ouvindo. Aquilo precisa reverberar dentro de você. E crer naquilo que me enviou já tem a vida eterna. A minha pergunta para você: você tem Cristo? Você ouviu, você crê? Amém? Você já tem a vida eterna. Você não é que você vai ter a vida eterna, você já tem a vida eterna. João 11:25, ele vai dizer o seguinte, esquece Mateus 10:28 ali, enfim, eu não vou entrar aquilo ali para a gente não tomar mais tempo, mas enfim, aquilo complementa, mas vamos focar em João 11:25 aqui. Disse-lhe Jesus, ele está falando de Lázaro, quando ele for ressuscitar Lázaro, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto na carne, viverá. E ainda que você crendo em mim, ele continue, todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Rafael, mas você está dizendo então que essa carne aqui vai durar para sempre? Isso aqui eu nunca vou morrer? Como é que funciona isso? Deixa eu te explicar uma coisa. Passaram uma vida não te ensinando ou te ensinando errado. Mas você não é uma carne. Você nunca foi uma carne. Você sabia disso? Você nunca foi isso daqui, ó. Paulo vem dizer a Timóteo que nós somos o quê? Um espírito. Temos uma alma e habitamos num corpo. Isso aqui é sempre, e sempre foi temporário. Mesmo que você esteja aqui, quando Jesus voltar, ou depois, isso daqui sempre foi temporário. Isso aqui você vai ganhar um outro corpo. Vai ganhar um outro corpo, não tem nada a ver com esse. Então deixa eu te explicar. A grande confusão que há no mundo, por que o mundo vive na confusão achando que, olha, é um desconhecido. As pessoas têm medo de morrer. Dentro da igreja, as pessoas têm medo de morrer na carne. As pessoas têm medo de morrer na carne, as pessoas têm pavor de morrer na carne. É óbvio que a gente sofre. A gente não é robô. Jesus chorou com a questão de Lázaro. Jesus mostrou o lado humano dele ali. É óbvio que a gente sofre. Mas Deus está querendo te dizer o seguinte: ei, você já tem a vida eterna. O que conta para sempre não é a tua carne sempre foi. Olha para o teu avô, olha para aquele tio, talvez para tua mãe, para alguém que perto de você já faleceu. Isso é o ciclo natural. Isso é o ciclo natural. Depois que a natureza pecaminosa entrou, isso foi o ciclo natural da humanidade. Mas deixa eu te explicar uma coisa: você é um espírito. E é ali que a gente vai dizer se você vai viver eternamente ou se você vai morrer eternamente. Você tem Cristo, creu na palavra, vai viver eternamente. Só que um dia vai sair e você vai continuar no Espírito vivendo. Então você não precisa ter medo. Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Cara, você vai estar com Cristo, cara. Vivo. Isso daqui vai sair. Mas se você não tem Cristo, hoje é a oportunidade. E é a oportunidade de você que tem Cristo começar a manifestar Cristo dentro da tua faculdade, dentro do teu trabalho, dentro dos teus amigos, dizer bem simples para ele: meu filho, você quer viver eternamente? Você entende, olha para o seu avô, para o seu pai, para o seu tio, que um dia passou, agora você quer viver eternamente? Aceita Jesus, cara. Isso é batata para evangelizar. É batata para evangelizar. Vai dar... Cara, o cara, na hora, é isso que eu quero. Faz ele ali aceitar, crer, explica para ele, pega a pregação de novo, entende, vai lá.
Porque a grande questão do mundo espiritual que Satanás não quer que você saiba é que você é um espírito. Ele quer que você foque achando que você é uma carne e fique preso nisso. A tua carne, conforme eu falei semana passada, é para engrandecer Cristo aqui na terra, para salvar outras vidas, para engrandecer o nome dele, para você viver uma vida feliz. Só que você é um espírito. O fato de você deixar essa carne não quer dizer que você vai morrer. Aliás, com Cristo você vai viver para sempre. O fato do surfista sair da onda não quer dizer que ele deixou de ser um surfista. Ele continua sendo surfista, mesmo que ele não esteja mais surfando ali na onda. Você e eu somos um espírito, e o Espírito Santo está dizendo para você, está te lembrando. O Espírito Santo está te lembrando que Jesus falou, você já tem. Se Deus pudesse abrir os teus olhos e os meus espirituais, você vai ver um monte de pessoa que não tem Jesus, como um Walking Dead andando aí. E você, vivo no Espírito, andando. E nunca mais a morte tem domínio sobre a tua vida. Amém? Amém? A segunda coisa que o Espírito Santo vem nos lembrar daquilo que Jesus falou é que ele é amor. Jesus bateu muito nessa tecla. Eu sou aquilo como um pai é. Eu sou como o pai é. Quem olha para mim, olha o pai. E se você parar para prestar atenção comigo, por que Jesus era perseguido? Por que odiavam Jesus, cara? Por que te odeiam quando falam que você é crente, crê em Jesus, cara? Por que não gostam de você? Tem uns que a gente sabe que é chato para dedéu, né? Tem uns que nem eu gosto, cara. Fala assim, cara, eu te perdoo, mas não gosto de você, não. Tem uns que passam do limite, né? Mas, cara, se você parar, uma pessoa equilibrada, um crente equilibrado, se você olhar a vida de Jesus, cara, por que os caras não gostavam de Jesus, cara? Ele só queria amar. Ele só queria amar. Ele só queria amar. Foi só isso. Ele era odiado porque ele queria amar. E por ele querer amar, ele confrontava o sistema religioso político daquela época. E aquele sistema religioso político daquela época dizia que não podia fazer, como alguns seguem até hoje, dizendo que não pode fazer nada no sábado. E aí quando a gente passa para mim, Marcos, João 5,18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o próprio Pai fazendo-se igual a Deus. Aqui ele acaba de vir, Jesus, de um tanque, onde tinha zilhões de pessoas a ser curado, e ele pega um cara que estava há 38 anos ali, era um dia de sábado, e cura esse cara. E os judeus vêm confrontar, e ele diz que depois de um tempo, esse cara volta, ele pede sigilo, mas esse cara acaba contando lá na frente que foi Jesus que tinha curado. E Jesus diz, não somente eu curo no sábado, mas porque eu vejo meu Pai fazer isso no sábado. Eu vejo meu Pai fazer isso. Então o que Jesus ele traz aqui, ele fala o seguinte, cara, eu não vou deixar a religião, a religiosidade, o sistema político parar aquilo quem eu sou. Porque a religião, a religiosidade, o sistema, ela quer você doente. Porque quanto mais você é doente, mais você fica carente. Quanto mais você é carente, mais você é dependente. Gostou? Quanto mais você é doente, mais você é carente e mais você é dependente. O sistema religioso, o sistema político, ele não quer uma sociedade que avance, uma sociedade que pense. E Jesus está falando, ei, preste atenção, entre o que você pensa e aquilo que eu vi meu pai fazer, eu fico com o que meu pai faz. E ele traz isso logo no versículo seguinte, 5,19, ele diz o seguinte, passa para mim, por favor, vem explicando o porquê. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade, vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir o pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Tudo quanto ele faz igualmente. O que Jesus está olhando aqui, o que Jesus está falando para essa galera, é exatamente o seguinte, preste atenção, eu só quero que vocês entendam que tudo que eu tenho feito aqui não é da minha cabeça. Tudo que eu tenho colocado aqui, vocês estão achando que eu estou colocando da minha cabeça, que eu estou inventando a roda, só que eu quero que vocês olhem para mim, que quando vocês olharem para mim, você vai ver o Pai. Quando vocês olharem para mim, vocês vão entender que eu e o Pai somos um. Então, tudo que eu estou fazendo aqui, eu não estou inventando na minha cabeça, eu não estou inventando a roda, é porque eu vejo o Pai fazer. E aqui tem um princípio espiritual muito importante que eu queria que vocês gravassem. Jesus vem dizer o seguinte, antes de acontecer
aqui na terra já acontecia no céu. Eu apenas estou materializando aquilo que está acontecendo no céu. Preste atenção, antes da tua vitória, antes da tua bênção, antes das coisas acontecerem aqui, por isso que a gente ensina vocês sobre a confissão de fé. Antes de vocês manifestarem e verem isso manifestado no mundo natural, isso já aconteceu no mundo espiritual, porque é lá que a gente é. Nós somos um espírito, as coisas se manifestam. Rafael, mas está demorando, tem 1, 2, 3, 4 anos. Ei, já se manifestou no mundo espiritual e já vai se materializar no mundo natural. Jesus traz esse princípio aqui bem claro. Ei, vocês estão viajando na maionese. Tudo que eu estou fazendo, materializando aqui, é porque primeiro, lá no céu já aconteceu, cara. Já aconteceu. Por isso que a gente vive por fé e não por aquilo que a gente vê. Por fé e não por aquilo que a gente vê. Só que o grande problema de vocês, fariseus, saduceus, conhecedores da lei, é que vocês vocês criaram um Deus que não existe. Sabia disso? Essa galera, ela criou um Deus que não existe. Um Deus rancoroso, um Deus chato, um Deus complicado, um Deus briguento, um Deus que, olha, eu sou amor, mas eu sou o quê? Fogo consumidor. Essa galera criou um Deus dizendo, você tem que carregar a tua cruz. Se você não fizer a tua parte, você não vai para o céu, Deus vai te cortar e vai te lançar fora. Essa galera criou um Deus que ninguém suporta, nem a gente suporta. Essa galera criou um Deus que não é verdadeiro. Aí Jesus vem falando, cara, agora que eu coloco a verdade, a identidade do nosso Pai, dizendo que a essência dele é ser bom e ser amor, vocês querem me apedrejar? Vocês querem vir contra mim? Porque eu ajo com bondade, porque eu não vou suportar o esquema religioso, eu não vou suportar o esquema político, eu vou amar, porque essa é a minha essência. Jesus está falando, assim como o Pai, 1 João vem falar sobre isso, assim como o Pai é amor, eu nele sou um, eu sou amor. E por isso, você agora que está em mim, você também pode ser amor. Você sabia disso? Cara, você não é essa pessoa dura. Tem um monte de irmão, cara, um monte de pessoas que vêm conversar com a gente, estão há 30, 50 anos no ministério, às vezes estão 1 ano, 2 anos, que falam assim, não, cara, eu sou assim mesmo, metódico e durão. E preste atenção, você não é isso. Se você está em Cristo, a tua essência agora é ser amor, cara. A sua essência não é essa. Se você tem sido assim dentro do teu casamento, dentro do teu trabalho, se você tem sido assim dentro dos teus relacionamentos, eu quero te lembrar da tua identidade. A tua identidade está em Cristo, você está sentado em Cristo, e por isso você é amor. E por isso que Jesus vai lá na frente dizendo o seguinte, novo mandamento vos dou. Esquece aquele antigo, ame teu próximo como a ti mesmo. Tem dia que você não se ama, ainda mais se você for muito ranzinza. Você já acorda se achando chato. Mas ele está dizendo o seguinte, deixa eu te falar, eu vou botar as coisas no devido lugar. Ame o teu próximo como eu vos amei. Ame o teu próximo como eu vos amei. Incondicionalmente. Ame o teu próximo como eu vos amei, capaz de perdoar, capaz de amar, capaz de dar outra face, capaz de virar e falar o seguinte, ei, eu te amo em nome de Jesus, cara. Às vezes você está querendo matar a pessoa, você está querendo, mas você ama, você perdoa, porque aquele amor que está ali é o amor agapau, é o amor de Cristo, é o amor perfeito, e se ele colocou escrito, é porque é possível. Se está escrito, é porque é possível. E agora você e eu, mais uma vez, eu quero te lembrar da tua identidade. A tua identidade é amor. E se você não tem andado assim, você vai andar com a tua mulher, você vai andar com teu esposo, vai andar com teus filhos. Isso é um exercício diário, você vai andar no teu trabalho, você vai transbordar e você não sabe quantas portas vão se abrir para você, porque você está andando em amor. Em amor. Sabe uma outra palavra que Cristo focou muito para trazer sobre a gente? Que o Espírito Santo, que ele trouxe, né? E o Espírito Santo, ele vai te lembrar. É sobre servir. É sobre servir. A gente quebrou muito parâmetro aqui, trazendo essa questão do servir. Tem muita gente que tinha preconceito em dizer, cara, eu não aceito Deus me servir. Ele é Deus. Eu sou um verme, nada sou. Eu sou um pobre pecador. Quem é um pobre pecador? Levanta a mão aí. A igreja está ficando descolada já, hein? Quase todo domingo perguntando, né?
Você não é pobre pecador mais, cara. Lembra disso. Você é santo. Você é santo. Essa é a tua natureza em Cristo. Rafael, mas você é santo, porque você não é santo pelo que você faz, mas pelo que Ele fez, te tornou santo. Amém? Você é santo. Paulo pega uma igreja complicadíssima, a pior igreja de Corinto, e ele é a igreja que vivia em orgia, complicação, e ele chama, se você for lá, o primeiro título que ele dá, aos santos e amados de Corinto. A tua identidade é em Cristo. É por isso que você é santo. Num processo de santidade, de melhora a cada dia. Amém? Amém? Eu gostei, cara. Gostei. Agora está avançando aí. Sabe, de alguma forma, é a mesma característica com Deus, com Jesus, no servir. Cara, Jesus, ele veio servir. Ele não veio para ser servido. É paradoxal, porque um rei, um cara que manda, um cara que faz e acontece, é assim no seu trabalho. É assim nas igrejas. Os pastores querem ser servidos. Quem vai na minha casa essa semana fazer uma massagem? Quem vai dirigir o meu carro, lavar o meu carro? Tem isso. Estou mentindo? Estou mentindo? A minha posição aqui, e vocês têm visto em mim, na minha esposa, a gente não fala muito da gente, mas é uma questão que eu acho que cabe falar, é de servir. A minha esposa e eu estamos sempre querendo servir. Porque a partir do momento que você vê sua liderança servindo, você vai servir. Você fala, cara, se a minha liderança serve, eu também vou servir. Por que eu faço isso? Porque eu vejo o meu líder servir. Se o meu líder serve, eu como pastor sirvo. E naturalmente as ovelhas vão servir, a noiva vai servir. E a gente vai lá passa para mim, Marcos, por favor, Marcos 10, 43, diz o seguinte, 43 e 45, isso aqui é Jesus falando, mas entre vós, não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos, pois o próprio Filho do Homem, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Uau! A gente vai lá, passa para mim, Marcos, pode ir passando, por favor. Não, figura. Vai ser demitido, hein, Marcos? Vai perder o posto de braço direito, hein? Vamos lá. Isso aqui está no hebraico, e a gente já estudou bastante, que João vem falando que Jesus, ele recebe a revelação, é o alfa e o ômega. Mas a gente lembra que eles falavam em hebraico, e Jesus está dizendo que ele é o quê? O Aleph, correto? E o Tav, primeira e a última letra do alfabeto hebraico. E ali, ó, da direita para a esquerda, vocês lembram disso também, da direita para a esquerda o hebraico é lido. A primeira letra, lá embaixo, a primeira grandona lá, Aleph, Tav. Só que o alfabeto hebraico, ele nunca foi daquele jeito ali. Esse é um alfabeto hebraico moderno. Lá atrás era misturado com aramaico, enfim, eles tinham os dizeres dele. Como é um alfabeto muito antigo, como o chinês e tudo mais, eles se expressavam muito com desenhos para representar números, sensações, a palavra e tudo mais. E ele começa lá em cima, tipo um X e aquele sinalzinho. Você que é bom de matemática, como é que aquele sinalzinho ao contrário é menos, não é isso? Parece, né? Não é isso? Caramba, é menor, não é isso? Eu estou perguntando a você porque eu não sou bom de matemática, mas eu estou perguntando. Menor. E depois ele evoluiu. O Aleph, preste atenção aqui em mim para a gente não se perder. O Aleph, ele era desenhado como uma cabeça de um touro. E o Tav como uma cruz. Depois ele evoluiu para cá. Jesus está dizendo para você e para mim. Por isso que ele escreve lá, em João 14, ele dizendo o seguinte, a minha essência, eu sou o Aleph e o Tav. Preste atenção, o boi representa serviço. A cruz representa a honra, aquilo ali representava a honra, representava direcionamento, representava liderança. Ele está dizendo, eu sou uma liderança que vim servir. Uau! Eu sou o Aleph e o Tav, você está pensando, por isso que os judeus ficavam doidos, achando que ele ia vir montado num cavalo branco, grandão, para destruir Roma, para fazer acontecer, e ele veio servindo. Ele está dizendo o seguinte, ei, é porque vocês estão com a cabeça do mundo natural. No reino do meu Pai, se você quer ser grande, seja o que sirva. Porque eu mesmo sendo uma liderança, eu sou uma liderança como o boi, essa é a minha característica. Eu vim para servir. Você quer ser grande, cara, dentro da tua empresa? Você quer ser grande onde você trabalha? Você quer ser grande dentro do ministério? Sirva, seja como ele é. Assim como ele é, 1 João 5,17, nós somos.
assim como Ele é, nós somos. Amém? Uma outra característica que Jesus vem nos ensinar muito, muito sobre isso, é que Ele é graça. Que Ele é graça. Sabe, Ele vem dizendo o seguinte: esquece questão de meritocracia, esquece questão de lei, esquece questões de você, citei aqui antes, eu tenho que carregar minha cruz. Mas não lê o versículo anterior, dizendo que você tem que perder a tua consciência, a tua ciência em Cristo. Você tem que abandonar aquilo que de alguma forma te traz morte, a cruz é sinal de morte. Você não prestou atenção também que quando ele fala ali que vai cortar aquele que não está produzindo, a palavra ali é airô, vai te levantar, e aí ele vai cortar quem está fora dele. A gente já explicou 200 vezes sobre isso. Sabe, Jesus está dizendo agora a forma de você aproximar do meu Pai não é através da tua meritocracia. Uma questão muito que entra em vigor, mas e o jejum, Rafael? Cara, eu respeito, se você quiser fazer jejum, está tudo certo. Mas o jejum grava isso. Não é uma meritocracia ou um poder extra que você vai subir como você subir no monte para você se aproximar de Deus. Isso não existe. Isso não existe. Te ensinaram errado uma vida. O Jesus é como se fosse um despertador que coloca dentro de você. Eu vou fazer um jejum agora, consciente. Você tem que estar ciente daquilo que você faz. Vou fazer um jejum, sei lá, deixar de comer, deixar de fazer alguma coisa. Porque nesse tempo, enquanto eu fazia tal coisa, eu vou estar lendo a palavra, eu vou estar orando, coisa que eu não fazia, eu vou estar orando em línguas. É como se fosse um despertador. Vamos dizer, toda vez que eu sinto vontade de comer um chocolate, você lembra, eu estou em jejum. E aquilo desperta, não, agora eu vou começar a orar em línguas. É como se fosse um despertador. O jejum não te dá um poder sobrenatural para você sair. Agora estou em jejum, sabe? O inferno vai tremer mais comigo. Cara, o inferno treme por aquilo que você carrega e não por aquilo que você tem feito. O inferno estremece por aquilo quem você é nele, e não por aquilo que você pode produzir para ele. São coisas distintas. E o Espírito Santo vem te lembrar aquilo que Jesus falou, dizendo que eu sou graça. Eu sou graça. E aí a gente pode conjugar esse versículo com João 16. Passa para mim, por favor. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade. Foram 3 vezes apenas que o Espírito Santo foi mencionado na palavra como Espírito da verdade. Todas as outras vezes foi como Espírito Santo, Consolador e assim vai. Mas foram 3 vezes, apenas 3 vezes que Jesus mencionou o Espírito Santo como o Espírito da verdade. Cara, e quando a Bíblia traz alguma coisa, a gente precisa marcar, olhar e falar assim, opa, marca ali, vai pesquisar. Por que isso está diferente das outras vezes? Por que aqui ele traz o Espírito da verdade? Vos guiará toda a verdade. E a gente passa para mim, Marcos, por favor. A resposta está em João 1,17. João 17 diz o seguinte, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. Amém? A lei foi dada por intermédio de Moisés. Mas a graça e a verdade, quando você lê na tua Bíblia aí, ela vai dizer bem claro, a graça e a verdade, são 2 sujeitos, a graça e a verdade. Mas quando você vai no original, você vai ver que a palavra lá não está no plural. Dizendo o seguinte, a graça e a verdade vieram como se fossem 2 sujeitos. Essa palavra é egeneto, no grego, que diz veio. Veio. Graça e verdade não são 2 sujeitos separados. Graça e verdade é uma coisa só. A graça e a verdade é a graça. Então, quando a gente, de alguma forma, relê, volta para mim, Marcos, por favor. A gente pode reler João 16, 13, dizendo o seguinte, quando vier, porém, o Espírito Santo, que é o Espírito da graça, é a mesma coisa. Ele vos guiará onde? A toda a lei? A toda a meritocracia? A todo pompo? Não, ele vos guiará a toda graça. O Espírito vos guiará em toda graça. É isso que ele vem dizer aqui. O Espírito vos guiará em toda graça. Sabe, isso é fantástico, você entender as questões ali por detrás, o que está acontecendo, o que tem visto sobre aquilo ali. Sabe, não tem jeito. Os verdadeiros filhos são guiados, Romanos 8 vai falar sobre isso, os verdadeiros filhos são guiados pelo Espírito. O Espírito Santo não vai te guiar a outra coisa, se você deixar ele trabalhar na tua vida, a não ser a graça. Porque não há um que pode se expor mais, que pode receber glória, a não ser Jesus, cara. E não os seus méritos. E não aquilo que você está bom para poder produzir para ele, como você chegou aqui.
Nós fomos ensinados uma vida sobre isso, a viver na meritocracia, porque nós vivemos no mundo meritocrático. Se não trabalhar, não recebe. Então a gente imputa a relação horizontal na relação vertical. Mas Deus está falando, ei, presta atenção, eu te chamei, se você quiser, o meu Espírito vai te conduzir na minha graça. E Jesus vem corroborar isso. Jesus vem colocando isso. Desculpa, volta um pouquinho. Passa esse antes de... Passa para mim. Não, volta. Boa. Gálatas 1:8. Paulo vem dizendo como isso é sério. Olha o que Paulo vem dizer. Preste atenção aqui, igreja. Olha como Paulo vem dizer isso aqui, ó. Mas ainda, ele está escrevendo a igreja de Gálatas. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho. Ou seja, vos anuncie outro evangelho, a não ser o evangelho da graça. Só que a gente fala isso, o evangelho da graça, como se tivesse dois evangelhos. Não existe dois evangelhos. É um único evangelho. É um único evangelho. Rafael, mas o que estão ensinando na outra igreja? Uma mistura de graça. Cara, não é problema meu. Cada um que vai se virar diante de Deus da revelação que recebeu. Ah, mas fulano prega a graça num dia, prega a lei numa outra. Ele traz um dia você fica apaixonado, no outro dia traz uma pitadinha. Ei, toda pitada de fermento leveda toda a massa. Toda pitada de fermento vai levedar toda a massa. Paulo vem dizendo, isso é muito sério, preste atenção, Paulo vem dizendo, e ele não só diz no versículo 8, mas ele reprisa no capítulo 9. Quando a Bíblia ela traz duas vezes o mesmo assunto no mesmo capítulo, é porque Deus tem intensidade para que isso se cumpra. Grava isso que eu estou te falando. Quando duas vezes é mencionado no mesmo capítulo, ou às vezes dentro do mesmo versículo sobre o mesmo assunto, é porque Deus tem pressa que aquilo se cumpra. E ele vem dizendo o seguinte, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho, além do que você já tem anunciado, aquilo que eu já tenho anunciado para você, o evangelho da graça, seja maldito. Maldito. E aí ele vai lá no versículo 9, ele continua, assim como já vos dissemos, agora de novo vos digo novamente, se alguém vos anunciar outro evangelho que você recebeu, que você está aprendendo, seja maldito. Cara, é muito séria a posição de quem está aqui na frente. Eu vou dar conta da vida de vocês do que eu tenho ensinado. E isso vai ser uma relação, eu com o pai, dizendo, filho, eu te revelei. Mas você começa a botar tuas doutrinas, os teus achismos, e não deixa o meu espírito. A igreja só vai funcionar. Por que tem um monte de igreja que funciona um pouquinho na lei, um pouquinho na graça, um pouquinho na lei, um pouquinho na meritocracia? Sabe, eu preciso fazer, porque ela não está sendo direcionada pelo Espírito, porque vai ser natural, quando a igreja é direcionada pelo Espírito, a que ele conduza essa igreja na graça. É natural. E a gente pula o versículo, passa para mim, Marcos, por favor. João 14:6, Jesus vem reforçar sobre isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, eu sou a graça. Tito 2,11 vem falar que a graça se manifestou, se fez homem nele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é interessante, eu gosto de questionar muito quando eu estou lendo ali. Ó. Eu com a Bruna, a gente viaja ali questionando as coisas e Deus me falou, o Espírito Santo me colocou, Rafael, você prestou atenção que eu não coloquei, dizendo que eu poderia ter falado, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida? Poderia, não poderia? Eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele poderia. Mas, sabe, tudo no reino tem uma lógica, nada é por acaso, não existe ponto solto. Jesus é muito intencional em tudo que faz. Ele está dizendo o seguinte, eu sou o caminho, e o caminho aqui, quando você vai no hebraico, não é o caminho físico, é o caminho de direção. Ele está dizendo, eu sou a direção. Você está qual direção que você está buscando na tua vida? Achando que é o político que vai dar a direção para a tua vida? Achando que você ficar puxando o saco de homem é que você vai ter a direção correta para a tua vida? Eu sou a direção para a tua vida. Eu sou a verdade, eu sou a vida. E ele está dizendo, eu sou o caminho que direciona para a graça. E essa, naturalmente, vai te levar para a vida, porque a vida aqui é Zoe. Uau! Uau! Ele está dizendo o seguinte, entra nesse caminho que sou eu, isso vai te direcionar para a graça e naturalmente essa vai te levar a Zoe.
Não tem outra forma. Se você quiser viver Zoe 100% abundante aqui na terra, você precisa entrar no caminho. Esse caminho vai te direcionar à graça. E essa graça vai te levar a Zoe. Amém. Aleluia. Sabe, tem algo mais profundo ainda quando a gente vai olhar o significado. A gente já trouxe uma vez aqui, explorou isso, agora eu vou descer mais um pouquinho. Essa palavra verdade, no original, lá quando a gente vai, que Jesus falou isso em hebraico, lá no hebraico, é emet. Emet significa verdade no hebraico. E emet, que significa verdade no hebraico, ela é composta por 3 letras. A primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph. A letra do meio, Mem. E a última letra, que é o Tav. Ela é composta, dizendo a verdade é a mesma no começo, a verdade é a mesma no meio e a verdade é a mesma no fim. Só que a gente entende que a verdade e a graça, elas são uma. Então o que Jesus está falando aqui, dizendo o seguinte, eu sou o caminho e a minha graça é a mesma no começo, a minha graça é a mesma no meio e a minha graça sempre foi no fim. Quando você olha Gênesis, você vai ver a graça de Deus. Quando você olha a vida de Esther, de Davi, Samuel e dessa galera ali no meio, mesmo diante da lei, você vê a graça se manifestando. Quando você vai para o final, você vê a graça se manifestando. Mas eu vou te trazer um dado, uma revelação, uma coisa que o Espírito Santo me colocou de maneira literal, para que vocês entendam. Olha de maneira literal como funciona. Passa para mim, Marcos. Gênesis 1. Começa a manifestação da graça. No princípio, criou Deus todas as coisas. E aí a gente vê Deus criando tudo até o 6º dia. E no 6º dia, Ele cria você e eu, cria o homem, cria Adão e Eva, desculpa. Cria Adão e Eva. Presta atenção, a graça manifesta. Não havia nada, Deus prepara tudo e só depois cria Adão e Eva. Deus poderia, Ele era Deus, falou o seguinte, a terra sem forma e vazia, eu tiro tudo, dou uma limpadinha aqui, melhoro, crio o homem e depois eu estou com fome, Deus. Ih, vou criar aqui um abacate. Não. Deus cria tudo. E depois de ter criado tudo, Ele criou o homem. Primeira manifestação da graça. Primeira manifestação da graça. Depois o Espírito Santo falou, fiquei curioso, ele ministrou dentro de mim, eu falei, cara, qual é o meio da Bíblia? O meio, eu sei, pode ter Bíblias um pouco maior, mas naturalmente falando, o meio da Bíblia, se você pegar 99% das Bíblias, qual é o meio da Bíblia? Passa para mim, Marco. Salmo 118:1. Louvai o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua graça, o seu recede, a sua benignidade dura para sempre. Louvai o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade, a sua recede, isso aqui estava no tempo da lei. Ele está dizendo, está vendo que lá em Gênesis eu sempre fui graça, e mesmo diante da lei, porque vocês quiseram a lei, eu não quis mandar a lei para você. Você vai lá em Êxodo, a partir do capítulo 10, você vai ver sobre isso. Vocês quiseram a lei. Eu sempre fui graça. Eu queria que você olhasse para quem está do seu lado, cara. Isso precisa reverberar dentro do teu coração, cara. Isso precisa reverberar dentro do teu coração, cara. Isso não são palavras de Monteiro Lobato. Isso é vida eterna dentro de você. Isso é vida eterna produzindo vida eterna dentro de você. Vira para quem está do seu lado e fala assim, ei, louve ao Senhor, porque Ele é bom, porque a graça dEle não vai te abandonar, mesmo nos piores dias, ela não te abandona, ela te carrega no colo e diz, eu sou suficiente para você, aleluia, 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 aleluia. Sabe, quando a gente vai, olha que loucura isso, a gente vai para o último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, ele reproduz exatamente o que foi em Gênesis. Apocalipse 22 representa, ele replica exatamente aquilo que Deus sempre pensou no Éden. Ele começa dizendo o seguinte, e mostrou-me o rio puro de água viva, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de um outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro.
E os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, e nem a luz do sol, porque o Senhor ele iluminará, e reinarão para todo sempre. Isso aqui é a graça manifestada plenamente. E olha o absurdo, quando a gente vai ao último versículo de Apocalipse 22, olha como é que João fecha. E a graça. Uau! E a graça. Cara, isso é demais, cara. Porque mesmo eu falho. Mesmo às vezes eu não me sentindo capaz de estar aqui. Mesmo muitas das vezes você não se sentindo capaz de conduzir o teu casamento, a tua vida financeira, mesmo de alguma forma você se sentindo. Ele começa dizendo lá em Gênesis, para você, quando ele te formou, antes do ventre da tua mãe, ele te fala assim, ei, ali é o Gênesis. Aí ele chega hoje para você e diz, hoje eu estou escrevendo Apocalipse 22, 21 na tua vida, a minha graça. A minha graça te sustentará em todas as coisas. A minha graça te fortalecerá em todas as coisas. A minha graça te colocará de pé em todas as coisas. Se renda a mim. Uma vida de rendição, de entrega. Sabe, Deus quer te conduzir a essa graça. Ele quer te conduzir a essa graça que te faz descansar. Ele quer te conduzir que essa graça te faz descansar diante do turbilhão que você está vivendo hoje. Ele quer te conduzir a essa graça que faz descansar. Aí você vai me perguntar, Rafael, mas isso é meio contraditório, que graça é essa? Isso é um questionamento que a gente recebe. Olha minha filha, do jeito que está. Olha minha situação financeira do jeito que está. Como conciliar a graça diante do sofrimento? Como conciliar a graça diante do sofrimento? Você fala que a graça quer me levar para descansar. Como conciliar a graça diante de tudo que está acontecendo, diante do que aconteceu? A graça nunca foi. Jesus nunca te enganou sobre isso. A graça nunca foi uma desculpa para te livrar da dor. A graça nunca foi uma desculpa, uma vírgula para te livrar da dor, mas para te sustentar no meio da dor. A gente vincula a graça, literalmente, quando a gente fala, ei, é o poder que me aperfeiçoa quando eu não sei o que falar, cara. Quando está tudo faltando dentro da minha casa, quando está faltando dentro do meu casamento, quando eu não sei o que vou fazer amanhã, segunda-feira, eu não sei o que eu vou comer quando eu sair daqui, a minha graça te basta e esse poder te aperfeiçoa no meio da tua fraqueza. A graça nunca foi um escudo, nunca foi um escudo para te livrar de problemas, mas a graça é o caminho, aquilo que o caminho te leva para que você alcance Zoe, e Zoe te faça alcançar descanso, mesmo em meio à tribulação. Mesmo em meio à tribulação. O Espírito Santo ele quer te conduzir a esse descanso. O Espírito Santo ele quer te conduzir a esse descanso. Mas só existe uma forma de você entrar nesse descanso, que é Cristo. Teu descanso não é um sábado. Com todo carinho, meus irmãos que acreditam nisso. O meu descanso é uma pessoa. Hebreus vai falar sobre isso, chama Cristo. Há uma forma de você, que é o quinto pilar das pregações de Jesus, que a gente vai fechar agora, que é crer incondicionalmente. Se tudo que eu falei aqui, você não crê, que você já tem a vida eterna, que você pode amar, e você é amado, que você pode servir, que você é agraciado por Deus, se você não crê, não vai valer de nada. O ministério de Jesus ele estava balizado sobre a crença. Você vê Jesus caminhando, todo momento dizendo, se creres, verás a glória de Deus. Crês tu? Ei, não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus. Não te disse eu, se crer, você vai dizer para esse monte, sai daqui e vai para lá. E parece meio banal o que eu vou falar agora, parece meio irrisório, chovendo molhado, mas preste atenção numa coisa, toda vez que Jesus te ensinava e lançava a palavra, eu fui dar uma olhada sobre essas, foi me relembrando na mente.
Jesus não estava numa sala de aula sentado com os discípulos, falando, de boa, se creres verás a glória de Deus. Era na prática, diante de uma figueira, diante de problemas que foram para curar a filha de uma pessoa, de algumas pessoas, e ele falava, se creres, já está morta, não incomoda. Ele fala, se creres verás a glória de Deus. A filha de Jairo, assim como exatamente com Lázaro, não te disse eu, se creres, era na prática. Jesus não estava ensinando em sala de aula, porque ensinar em sala de aula é fácil. O evangelho não é sala de aula, o evangelho é prática. Por isso que Paulo vem falar, o evangelho é poder. O evangelho é poder. Eu não desqualifico o ensino, mas o ensino sem o poder não é nada. O ensino sem poder não é nada. Jesus vem dizendo o seguinte, eu vou ensinar vocês na prática. Enquanto a gente caminha aqui, para que vocês entendam, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então o ideal, pega a teoria e aplica. Pega a teoria e aplica. Jesus está dizendo, pega a teoria e aplica. Aí você está vivendo o evangelho. Aí você está vivendo o evangelho. Senão é mais uma conversinha fiada. Pega a teoria e aplica. Pega a teoria e aplica. Sabe, essa graça, ela quer te conduzir ao descanso. Ela quer conduzir você, e eu quero que você pegue isso, a andar no modo avião, ou não perturbe. Imagina que delícia. O pau está quebrando aí fora, o fato de você botar o modo avião e não perturbe não quer dizer que as coisas não estão acontecendo. Tá aí, mas você bota no modo avião. Não perturbe. Eu estou descansando nele. Deus quer que a nossa vida, a sua e a minha, seja focado em botar todo momento dizendo, e aí você vai ensinar, vai chegar para alguém que está do teu lado, e vai chegar para alguém que está vivendo uma vida perturbada dentro da igreja, e você vai chegar para aquele teu vizinho para dar um trabalho e falar assim, você não quer entrar no modo não perturbe, não? Mas do lado de fora, você já experimentou fazer no seu celular? O fato de você botar no modo avião não quer dizer que o mundo não está acontecendo ali fora. Tá ou não está? Mas você está no modo avião. O Espírito Santo está dizendo aí, apesar do mundo estar vivendo aí fora, quebrando o pau, eu quero que você viva uma vida no modo avião. Descansando porque eu sou o piloto desse avião. Eu sou o piloto desse avião. E a gente passa. Hebreus 4:13. João, volta para mim lá. Eu vou com o violão, por favor. Hebreus 4:13. Esse aqui é um dos versículos mais mal interpretados, quando se prega sobre ele. Esse aqui é um dos versículos mais mal interpretados. A gente vê livros, pessoas. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso. Esqueça a parte de baixo. A gente não tem nada ali. Botei só para poder ajudar. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. E a gente costuma ouvir pessoas pregando sobre isso, 99% dizendo o seguinte, tá vendo? Cadê a graça aí? Eu tenho que me esforçar para entrar no descanso. Eu tenho que carregar minha cruz, eu tenho que pagar penitência, eu tenho que fazer, eu tenho que dizimar, eu tenho que jejuar, eu tenho que entrar nesse descanso. Porque senão eu vou cair na mesma do exemplo de desobediência, tá vendo? Tá vendo? As pessoas não param para pesquisar, para estudar. Essa palavra que quando a gente vai no original, esforcemo-nos, espodazo, significa apressar-se, ser diligente. O que Hebreus 4:13 está falando é dizendo o seguinte, apressa-te, seja diligente, corre, acelera aí, para você entrar no descanso. Sai do marasmo que você está, sai dessa angústia, entra logo nesse modo avião, entra logo, comece a crer, mas a situação está difícil, está complicado. Apressa-te, seja diligente para entrar nisso, para entrar nesse descanso. O Espírito Santo está te convidando, seja diligente, apressa-te.
Em vez de você se apressar em querer mostrar para Deus aquilo que você é, aquilo que você faz, aquilo que você é capaz, de você querer mostrar o quanto você é forte, o quanto que você é bom, o Espírito Santo está dizendo, não é sobre você, é sobre Ele. Então apressa-te apenas para descansar nele. E aí a gente tem a segunda parte, mas pastor, como é que você me explica a segunda parte ali para que eu não caia em desobediência? Aquilo ali ele está falando, não sei se vocês lembram, que aconteceu lá com Moisés, a tribo de Coré. Lembra? Que eles foram o quê? Abriu a terra e eles foram o quê? Engolidos. Por conta de quê? Desobediência? Não, por conta de incredulidade. Incredulidade. E aí quando a gente vai na Bíblia transliterata, olha como é que o sentido muda. Olha como é que é interessante. Apressem-se e sejam diligentes para entrar naquele repouso, a fim de que não possa acontecer que dentro do mesmo exemplo de descrença que aconteceu lá com eles, alguém caia. O convite do Espírito Santo para você hoje é apressa-te. Entra nesse descanso. Mas aí vem a pergunta, Rafael, como? Como? Eu não tenho força para nada. Eu não tenho força para nada. Eu não tenho força para orar. Eu não tenho comida dentro da minha casa. Tem 2 meses que eu não pinto meu cabelo, porque eu não tenho dinheiro. Ou eu pinto meu cabelo, ou eu compro comida. Eu não tenho força, olha como está o meu casamento. Como que eu vou me apressar? Como que eu vou me apressar para entrar nesse descanso? Existe apenas uma receita. Uma receita. O Espírito Santo quer te dar hoje. Confesse o manual do proprietário. Confesse o manual do proprietário. Vocês já aprenderam aqui no começo da pregação o que é o manual do proprietário. Só um jeito de você mudar essa situação que você está vivendo dentro da tua casa, dentro do teu relacionamento, dentro das tuas finanças, dentro do teu ministério. Confesse o manual do proprietário. Essa palavra confessar é homologueu, ou seja, fale a mesma coisa que Deus fala para você. Fale a mesma coisa. Nesse momento você tem que tirar, porque naquela hora você está querendo reclamar, naquela hora você está querendo falar coisas para você que não são legais, você está querendo lançar coisas para o seu casamento, para a tua vida financeira, para o teu trabalho, para os teus filhos, para o teu futuro, que não são legais. Então, a partir de agora, você vai homologueu. Você vai tirar você de cena e você vai começar a falar aquilo que Ele fala ao teu respeito. Eu sou curado. Eu sou próspero. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu tenho o melhor casamento que Deus podia me dar. Essa pessoa que está do meu lado é a pessoa escolhida por Espírito Santo para caminhar comigo. Os meus filhos são os melhores filhos que eu poderia ter na face da terra. A minha situação financeira não é só para suprir por mim, porque Ele, sendo rico, se fez pobre para que na pobreza dele eu me tornasse rico. Eu vou ter para transbordar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, aonde pisar a palma, aonde tocar a palma das minhas mãos e pisar a sola dos meus pés, será Cristo chegando, haverá transbordada a manifestação do Espírito Santo de Deus e nada mais vai ficar como antes. Aleluia! 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 Vamos ficar de pé? Aleluia! Agarra essa palavra, igreja. Agarra essa palavra.